Olá, hoje vamos entrevistar o Dr. Gustavo Camargos. O tema de hoje será sobre inteligência artificial e os benefícios dela na medicina. Dr. Gustavo, é verdade que existe já um hospital referência em Nova York e que ele é totalmente inovador e que beneficia muitos pacientes logo na chegada? Sim, temos. É interessante porque nós não estamos acostumados ainda, né, a ter um movimento digital na medicina ou na saúde. Se você veja os carros, os telefones, as compras, são todas feitas com inteligência artificial. Então, esse sistema, né, da inteligência artificial, a gente não pode confundi-lo. Né? Aparentemente, parece que vai substituir o médico. Não, ele vai trabalhar com a gente. Né? Como ele trabalha? Eu vou dar um exemplo para você. Alguns exemplos. Um dos exemplos é que, por exemplo, no Japão fizeram uma pesquisa, como se fosse naquele jogo de xadrez feito pela inteligência artificial e o ser humano jogando contra a máquina. Né? Foi feito isso também em termos de pegar os melhores pesquisadores do Japão para determinada doença oncológica, para câncer, né? E pedindo para esses pesquisadores procurarem dados para oferecer o melhor tratamento. E também fizeram isso usando a inteligência artificial. A inteligência artificial entregou, com esses dados da pessoa, uma terapia, um tratamento, em 10 minutos. Os médicos oncologistas levaram 160 e poucas horas para fazer isso. Ou seja, então é muito mais rápido, que foi o mesmo resultado, tá? Nesse caso foi o mesmo resultado, né? Mesmo tratamento. Sim. E aí acabou sendo feito esse tratamento e realmente teve uma resolutividade porque esse paciente já havia feito 3 tratamentos. Aí foi feita essa experiência. Lógico que é uma experiência pequena, única, né? Mas tem várias outras que foram feitas no mundo e que estão sendo usadas nesse sentido. Então já tem software para isso. Um outro exemplo é o Hospital de Nova York, Mount Sinai. Né? O que tem nesse hospital? A gente, quando vai entrar no hospital, se a gente pensar naquele processo gerencial do hospital, né? Você vai lá, tem que sentar, fala com a recepcionista, depois levanta da recepcionista, vai lá na enfermeira, afere a pressão, depois aí que você vai cair essas informações para o médico. Sim. E daí o médico vai atender. Isso é feito para ser rápido, né? É, exatamente, mas faz um turismo antes, né, doutor? Faz esse turismo, que também ele vai agilizar, óbvio, mas o que acontece? Em relação a esse hospital, né, ele é feito isso de forma, as máquinas fazem isso, as câmeras fotográficas fazem isso, então já identifica a pessoa, você não chega a precisar falar mais nada, já identificou você, né? Pela íris ou pela digital, você vai se identificar em alguma máquina. Depois disso, além de tudo, nós temos hoje aparelhos que são sensíveis, até para fazer glicemia, né, glicose do diabético sem furar, não precisa furar, né? Nós temos isso já. Assim como a gente usa no telefone celular, saturação, a gente consegue aferir pressão arterial, né, com aparelhos digitais. Então o que acontece? É feito isso nesse centro do Monte Sinai, é uma ala do hospital. E aí o que acontece? A triagem do paciente é feita quase que imediatamente, você veja. Quantas pessoas poderiam ser atendidas, em vez de ter filas para serem atendidas, né? Usando tecnologia, a inteligência artificial. Então, é muito interessante também a gente pensar na inteligência artificial que nós pesquisamos muito doença e não pesquisamos o quê? Prevenção. Exatamente, doutor. A cura, né? Isso eu vejo porque, como eu estudo, e a maioria das coisas que eu faço, né, é pensando na prevenção. Sim. A gente faz tratamento, óbvio, né? Mas quando a gente pensa na prevenção, o tratamento fica muito melhor. Com certeza, o resultado é outro, né, doutor? Pode dissociar o medicamento com substâncias que previnem, né? Uma delas é a nutrição, né? A alimentação. Né? A gente dá um determinado alimento ou um superalimento. O que é esse superalimento? Aqueles que a gente considera alimento do dia a dia, mas que em grande quantidade ele vira remédio. Ele tem a função de remédio, ele muda a genética do corpo. Então é bem interessante você mexer com inteligência artificial, porque... Mais uma coisa, sabendo pesquisar e usando aplicativos de inteligência artificial, a gente consegue também achar os artigos adequados para o que a gente quer, né? Para a gente quer estudar, na hora que a gente quer usar para uma terapia, para tratamento. Eu li algo, doutor, que a inteligência artificial
artificial também está favorecendo vocês médicos exatamente para detectar as doenças, né? Que em alguns casos levaria muito mais tempo para que o próprio paciente, né, sentisse dor ou alguma manifestação. Isso está ocorrendo de fato? Sim, é muito legal você falar nisso aí, porque as clínicas mais modernas agora são digitais também. Sim. Né? A gente ainda tem poucos casos no Brasil, mas no exterior já temos casos. Esse mesmo centro em Nova York, por exemplo, o que ele faz? Ele, além de coletar esses dados todos, né, imediatamente, ter esse gerenciamento rápido, ao mesmo tempo ele faz testes genéticos. A inteligência artificial promoveu um grande impulsionamento nesses exames, que a gente consegue hoje deixar para o computador interpretar, ajudar a gente a interpretar. Que excelente, né, doutor? Então, as vias moleculares, as vias, né, o metabolismo nosso, hoje, nós temos um grande conhecimento. E disso está originando o quê? Várias armas também. Assim como a insulina, por exemplo, né? Você está com a glicose alta, fura o dedo. A glicose está alta, injeta insulina. Isso é uma terapia. Sim. Né? A gente consegue fazer o mesmo tipo de tratamento, dessa forma, o mesmo modus operandi, para outras doenças. A gente consegue fazer. Então, esse futuro que já é presente, né? Ele vai mostrar para a gente muita novidade na internet. Sim. Em termos de saúde. A gente consegue fazer coisas fantásticas, né? Assim como sarar doenças raras, a gente também consegue hoje, a gente acha que não consegue, mas conseguimos. As pessoas vão ver de agora em diante, muitas doenças que eram intratáveis ou aquele passar mal, né? Por exemplo, eu tenho uma dor muscular, a fibromialgia, que o pessoal reclama muito. Né? Essas doenças estão com os dias contados. Sim. Na verdade, já existem terapias. Doutor Gustavo, falando nessa modernidade, neste momento mágico, né, que nós pacientes vivemos e vocês médicos, né, como um avanço, tem algo novo aí referente à Covid, doutor? É interessante falar sobre o Covid, porque nós hoje temos conhecimento dessas várias vias metabólicas, né, e a gente consegue interferir ou estimular determinados produtos metabólicos do corpo, né, os hormônios das células, por exemplo, as citocinas, e a gente consegue tratar as sequelas do Covid, por exemplo, com esse tipo de terapia. A gente tem outras coisas interessantes, por exemplo, nós falamos muito de resistência a antibiótico, né? Mas a gente hoje consegue produtos que fazem sinalização para a nossa imunidade, estimulam a nossa imunidade, funcionar como o antibiótico. Nós temos alguns, eu vou exemplificar melhor, vou deixar uma explicação melhor, que é o quê? A Pfizer, por exemplo, não teve a vacina da Pfizer? Sim. O que essa vacina da Pfizer é? Ela é um trecho do vírus, um pequeno trecho, e que aquele trecho a gente sabe que estimula o anticorpo para aquele vírus. Né? Então, a gente injeta esse trecho e o corpo entende só aquele trechinho, não precisa injetar o vírus, não precisa injetar, é só um pedacinho. E aí o corpo vai produzir anticorpo contra aquele trecho que você injetou. A mesma coisa você pode fazer para estimular a imunidade a ficar mais forte. Sim. Você pode também usar esses produtos pequenos, né? E você injeta isso no corpo e o corpo responde, melhora, fortalece a imunidade. Nós podemos também injetar determinadas substâncias que vão grudar, por exemplo, na capa do vírus. Sim. E aí vai identificar para o corpo com mais facilidade onde ele tem que atacar. Então nós temos muitas coisas interessantes, né, que nós estamos vivenciando. Pena que a gente não tem ainda no presente, está chegando no Brasil agora, né, determinados medicamentos desse tipo estão chegando nos Estados Unidos. Foi aprovado um agora para a Covid, nos Estados Unidos já está sendo usado, saiu da pesquisa para a prática e está funcionando bem. Nossa, que bom. Está funcionando bem. Sim. É óbvio, né, que a gente leva um tempo para chegar no Brasil. Sim. Essas coisas, né? Mas se você procurar um profissional que esteja, né, antenado, que esteja atualizado e procure essas informações, sempre tem um jeito da gente fazer esse tipo de tratamento. Doutor Gustavo, há uma reclamação, né? Isso até que quase que a nível mundial. O que está ocorrendo neste momento de pandemia? As pessoas começam a se sentir mal, têm os sintomas e demoram, relutam muito para procurar ajuda.
Isso no teu ponto de vista e como médico, você observa que isso tem atrapalhado algumas curas? Sim, sim, atrapalha muito. As pessoas, elas como têm essa ideia de afastamento social, né, de não poder aglomerar, elas interpretam a doença muito erroneamente. Por que isso? Porque essa doença, a pneumonia viral, não é igual à pneumonia bacteriana, não é aquela pneumonia que todo mundo está acostumado. Espera um pouquinho, se piorar, toma uma atitude. A pneumonia viral, quando ela manifesta, ela já está com muita alteração metabólica no corpo, né? E está perto da morte quando acontece isso, é muito rápido. Então, a gente tem que, né, instruir a população, instruir as pessoas no seguinte fato: teve manifestação de gripe, busque ajuda do profissional de saúde, né? Além disso, eu oriento, faça uma tomografia. Por quê? A pessoa está respirando bem, como ela está confinada em casa, né, ela não faz esforço físico nenhum, então ela não sente a falta de ar. E quando ela sente a falta de ar, dias depois, o pulmão está bem destruído, ela não usou nada como defesa, não vou defender tratamento preventivo, não defender nada disso, né? Mas tem que buscar o profissional de saúde para saber o que está acontecendo, tá? Mesmo que não tenha falta de ar, porque eu ouço muito, toda hora eu ouço isso. Mas eu não quero fazer exame porque eu não estou sentindo nada, tá? E tem algumas manifestações interessantes, por exemplo, diarreia. Ninguém imagina que diarreia pode ser Covid. O Covid pode manifestar com uma diarreia. E aí a pessoa não tem nenhum sintoma respiratório no início. Então, tem que tomar atenção, procurar o mais rápido possível. Não pode deixar para depois, né? Valorizar a vida. Valorizar a vida até atividade física, boa alimentação, procurar, tem recurso para caramba. Exatamente, né? Viver intensamente também, né, doutor? Mas intensamente com qualidade de vida, né? Tá? Doutor Gustavo Camargo, muito obrigada. Obrigada aí pelo seu precioso tempo, né? E que a gente tenha essa rica oportunidade com você em breve novamente. Eu agradeço a entrevista, é muito bom passar informação nessa missão para as pessoas, né? Vocês têm se dedicado nisso bastante, eu vejo sempre. Então, muito obrigado.